Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Bom, hoje o papo é com o jornalista e professor Duílio Fabbri Júnior sobre redes sociais. Então, professor Duílio, é o seguinte, a gente estava falando no bloco anterior e começamos a falar sobre a questão até política de campanhas como Donald Trump e tudo mais, que envolveu em escândalos do Facebook, etc. Deixei uma pergunta no ar. Nós estamos num ano eleitoral, né? E sim, as redes sociais, com certeza, são ferramentas fortíssimas para se fazer campanhas e trabalhar em cima disso. Né? Que cuidados nós devemos ter? Que caminho você acha que vai ser tomado? Isso com certeza vai ser utilizado pelos marqueteiros, né? Muito. E a gente já viu exemplos aqui mesmo no Brasil. Marina Silva, na eleição passada, na eleição retrasada, quando ela estava disputando ainda com... Marina Silva usou muito bem, não é, as redes sociais, principalmente o Twitter, já que ela dispunha de muito pouco tempo, o partido dela dispunha de muito pouco tempo na televisão e no rádio, ela tinha como falta de escolha as redes sociais, até ela perceber que aquilo era um importante nicho de formação e informação para ter acesso aos eleitores dela. Marina Silva conseguiu ter despontou muito nas questões e utilizou muito bem disso. Na eleição passada, nós não tivemos um grande fenômeno nas redes sociais. Tivemos nos Estados Unidos, que foi o Donald Trump, e anteriormente o Barack Obama, que se comunicava muito com os eleitores dele pelo Twitter, por redes sociais, mas eu penso que agora aqui no Brasil essa até questão... Até hoje ele se comunica, né, professor? Até hoje, até hoje. Ele fica mandando um recadinho pelas redes sociais o tempo todo. Eu acho exatamente. Incrível. E ele usa muito bem, porque ele conhece muito bem a linguagem, a abordagem, aquilo que nós estávamos discutindo no primeiro bloco, né? Como falar nas redes sociais. Então, eu penso que aqui no Brasil, as redes sociais vão ser um instrumento muito importante, tanto para o bem quanto para o mal, como você colocou anteriormente. Por quê? Porque eu penso que a disseminação de notícias falsas vai ser muito grande pelas redes sociais. O que antes nós tínhamos na nossa vida pública como boato, agora eles se espalham muito mais. Na Europa, eu estava recentemente fazendo uma parte do meu doutorado na França. A grande discussão lá são as notícias falsas por vídeo e não mais escrita, não é? E o vídeo, na maior parte, e aí vamos pensar na questão intelectual do Brasil, no acesso à educação, à criticidade. Muitas vezes a imagem aqui e no Brasil existe essa característica, nós somos muito imagéticos. Então, a gente viu a imagem, não precisa de outra prova. A imagem já é uma prova por si só. Não tem como duvidar daquela imagem. Está lá, a imagem em movimento, é muito difícil cortar. Mas agora, com a tecnologia, você consegue mudar a imagem muito rapidamente. Você muda a textura, a cor, fundo, você acrescenta, você tira imagens dentro da própria imagem do vídeo e você circula. Tem um exemplo, se a gente entrar no Google e procurar, tem um vídeo do Barack Obama que é muito interessante. É o Barack e a voz do Barack falando, mas falando algo completamente diferente do pensamento dele. E aí, como é que eles fazem isso? Na verdade, eles pegam várias falas do Barack Obama, editam palavra por palavra, editam a palavra, e aí só o áudio, só o áudio, e no movimento da boca eles vão encaixando palavras que querem. Que então, a gente chama sincar, né? A voz com o lábio. Sincronizar ali, fazer a sincronização. E aí você está diante da imagem do Barack Obama e está diante da voz do Barack Obama. Mas aquelas frases nunca existiram daquela forma, porque houve edição, não é? Se nós entrarmos no Facebook, a gente consegue achar esse vídeo muito, muito facilmente. Mas para você ver o nível da discussão na Europa, e aí eu estou falando porque eu cheguei lá recentemente,
Nesse nível, como a tecnologia agora consegue trabalhar estas questões... Trocar palavras. Trocar palavras. Você consegue editar programas de tecnologia avançada que você troca a palavra, você diminui a entonação, não é? Porque se a gente cortar uma palavra, tem a minha respiração, tem a minha fonética, não é? A curva melódica da minha fala, que pode ser mais alto, mais baixo. Eu posso falar a palavra, começo falando a palavra forte, termino falando que você quase não entende. Mas se eu cortar aquilo com os equipamentos, eu consigo dar um balanço, um equilíbrio e consigo formar novas vozes. O que a gente fica assustado, porque esse programa, por exemplo, é utilizado, só vou citar outro exemplo desse programa, para muitas vezes você perde um parente ou alguém que você gosta muito. Você consegue ativar ou comprar esse programa que vai fazer uma varredura em toda a rede social. Então, todas as vezes que você falou alguma coisa, gravou algum vídeo, e vai formar frases e você consegue conversar pelo WhatsApp. Ele te manda mensagens por escrito, e aí usando algoritmos do comportamento da pessoa, e também áudio, só que o áudio é editado palavra por palavra. Claro que hoje no Brasil, o que a gente conhece mais perto disso, parece aqueles autoatendimento por telefone de banco, sim, de meio que você robótico, sabe que né? a pessoa fala isso, mas não, agora você já consegue fazer isso. E tem programas que você quer continuar conversando com uma pessoa, por exemplo, que morreu, e você consegue ativar por esse programa. Você tem a voz dele, você tem imagens dele, você tem a escrita dele, tudo alcançado por algoritmos que vão te dando estas devolutivas das suas questões. Chega ao nível de você fazer uma pergunta para uma pessoa que faleceu e ela te responde como se estivesse conversando aqui no computador. Porque o algoritmo lê o comportamento. Quando ele varre a rede, ele percebe a regularidade de palavras nas frases, de entonação nas frases, e o algoritmo vai aprendendo a juntar aquilo e trazer o mesmo comportamento. Então, você consegue conversar, por exemplo, hoje, com um atendimento nos Estados Unidos ou um atendimento no Japão, na Europa, por exemplo, sem perceber que você está falando com um robô. Uma máquina. E o que é muito interessante, por exemplo, a Amazon, e aí vamos para exemplos concretos. Sim. A Amazon, por exemplo, vende máquina de lavar roupa, na qual você coloca todo o sabão em pó, ela mesmo se conecta à rede quando o nível de sabão em pó acabou, e ela, pela Amazon, compra sabão em pó para você. Você nem precisa mais comprar. Então, é um robô conversando com outro robô, entendeu? E não tem uma mediação humana nessa fase. Se você deixa programado, a máquina encomenda o sabão em pó pela rede e te manda lá. O seu trabalho é só pegar lá na sua caixa postal o seu sabão e preencher o nível dela. Então, assim, imagina isso, não é? Quando a gente agora transporta novamente para a questão política. O que é que você pode fazer com programas assim, não é? Claro que aqui no Brasil ainda essa tecnologia é muito cara para você usar no dia a dia, mas você pode comprar qualquer ferramenta de monitoramento e os seus dados no Face, no Instagram, seus dados no Twitter, no Snapchat, esses dados são públicos. O que eu faço é traçar quem é você a partir dos rastros que você deixa, sim, não é? E aí eu tenho perfis. Porque em algum momento eu aceitei lá, aceitar isso aqui, cliquei lá, a gente não lê, porque aquelas letrinhas miudinhas, você não lê tudo aquilo. E a gente não é do nosso hábito ler estas questões. Não, a gente assina, não é? E está tudo certo. E aquilo pode te dar, você pode estar transferindo vários direitos. Ao mensurar esses dados, ao monitorar, mensurar e transformar em relatório, eu tenho um manancial muito grande de informações para você adequar exatamente um produto, e aí um produto, vamos pensar num candidato, trazendo para as eleições,
que vai ao encontro do desejo das pessoas de um grupo determinado ali. Muito interessante isso. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já com a Ação Nacional.